A Procuradoria-Geral da República tem 5 dias para decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador do PL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, devem ser investigados no mesmo inquérito que apura a atuação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro com as autoridades nos Estados Unidos. Essa determinação partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A manifestação atende ao pedido para ampliar os alvos da investigação feito pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, para que Flávio e Bolsonaro sejam incluídos no inquérito que investiga Eduardo por coação e tentativa de obstrução de justiça. Nesta notificação, Moraes cita a investigação sobre a possível conexão entre o financiamento do filme Dark Horse com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Bem, agora eu preciso me despedir de parte da audiência, parte da rede. Algumas emissoras ficarão agora com seus programas locais. Muito obrigado pela audiência, pela parceria. Continue com a gente. Sigo aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para avaliar essa manifestação do ministro da Suprema Corte, provocando a Procuradoria-Geral da República. E há uma mistura de assuntos, né? Porque o representante da Suprema Corte pede que a PGR avalie a possibilidade de incluir Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro em uma ação que trata de Eduardo, mas aí coloca também no mesmo balaio a história do Dark Horse, ou seja, os contatos entre Flávio e Daniel Vorcaro. Enfim, são temas que são muito sérios, mas em tese não teriam conexão. Mas a depender, se faz uma conexão, né? É perigoso isso, não, Beraldo? Não é que é perigoso, Canhato. Isso é absurdo, isso é inaceitável num país civilizado, num país decente. Só que o que nós estamos vendo de forma repetida é isso. Pega-se um assunto, faz-se uma salada e simplesmente porque aquele que detém o poder da decisão sabe que pode tudo e ninguém contesta. À medida que o Senado da República é completamente omisso, as arbitrariedades produzidas na Corte Superior é impune, fazem o que bem entendem. E agora está aí, vai misturando um assunto no outro, vai misturando um assunto no outro, e isso serve para tudo. Qualquer pessoa pode estar vinculado a qualquer tema, a qualquer investigação, por qualquer motivo. Eu falei mais cedo no meu comentário anterior que nós temos algumas pessoas no Brasil que têm essa marca, esse X, esse alvo colocado nas costas, e em relação a elas, vale tudo, sem precisar ter nenhum sentido lógico. E essas pessoas fazem essas coisas, não ficam nem vermelhas, não estão nem aí, elas estão achando que é assim mesmo que se exerce o poder no Brasil. Então, Canhato, isso que nós estamos vendo acontecer é fruto da omissão do Senado Federal. É fruto da falta do freio de arrumação, que é papel constitucional do Senado Federal impor quando há um desequilíbrio, e nesse caso um desequilíbrio muito evidente, na relação entre os poderes. Então, isso aí é mais um retrato, é mais um elemento que coloca o Brasil nessa várzea institucional, nesse vale-tudo, nessa situação em que os brasileiros ficam completamente reféns da vontade de uma meia dúzia. Pois é, deixa eu passar a palavra para o Roberto Mota. O Mota, claro que muitas pessoas acabam pegando as informações dessa manifestação do ministro, aguardando o parecer da Procuradoria-Geral da República e já fazem uma série de projeções. Mas se for condenado, ficará impedido de disputar a presidência da República. Enfim, há uma série de projeções e pintam um cenário que é possível, a depender de qual for a decisão tomada pelas autoridades. Mas quando a gente olha para a relação de Flávio com Daniel Vorcaro e a inclusão disso no inquérito que envolve Eduardo Bolsonaro, enfim, são coisas que, em uma primeira olhada, você diria, não tem nada a ver. Mas acharam que tem um fio ali, uma intersecção que é possível conectar essas histórias. Eu sempre alertei para essa possibilidade aqui, Cariato.
quando a gente falava das tretas dentro da direita, das disputas, eu sempre dizia, isso aí não é nada diante do que pode acontecer. Nós vimos coisas absolutamente excepcionais acontecer no Brasil nos últimos anos. O mecanismo que fez essas coisas acontecerem está intacto. Então, não há motivo para que a gente ache improvável que essas coisas aconteçam de novo. Esse é o país onde Jair Bolsonaro perdeu os direitos políticos por causa de uma reunião com embaixadores. E perdeu a liberdade porque foi acusado por um golpe de Estado que nunca aconteceu. E agora, o seu filho, que é candidato a presidente, pode ser incluído em um inquérito conduzido pelo mesmo tribunal que condenou e prendeu o seu pai. Esse inquérito investiga a atuação do irmão dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Do que o Eduardo é acusado? Ele é acusado de fazer exatamente a mesma coisa que centenas de políticos de esquerda fizeram antes dele. Ir embora do Brasil e lá fora denunciar a falta de liberdade no Brasil e pedir que outros países façam pressão pela democracia no país. Isso é a história da esquerda brasileira. Foi assim que grandes nomes da política de esquerda se construíram, saindo do Brasil, denunciando o país lá fora, levando casos para cortes internacionais. Nunca ninguém foi investigado ou punido por causa disso. Mas, como já ensinou o filósofo marxista Herbert Marcuse, a tolerância precisa ser seletiva. Para a esquerda, toda a tolerância do mundo. Para quem não for de esquerda, censura, repressão e cadeia. Bruno Musa também acompanhando os detalhes do noticiário e olhando com muito cuidado e muita atenção, né, para esse inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro pelas ações realizadas nos Estados Unidos, e aí tem a decisão, pelo menos o pedido feito por um integrante da Suprema Corte, que provoca a Procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público, para que dê o seu parecer sobre a inclusão de duas figuras. Jair Bolsonaro, detido, hoje em prisão domiciliar em razão de questões de saúde, e Flávio Bolsonaro, senador da República, pré-candidato à presidência da República. Renato, se nós fôssemos olhar tecnicamente, olhar a Constituição, não teria nenhum problema ter uma matéria dessa, porque o resultado era óbvio, não teria o que ser feito por parte, seja da PGR ou por esse pedido do STF, simplesmente não haveria nada. Mas na atual conjuntura, no nível de arbitrariedades que vivemos, em que tudo pode ser reescrito, o passado é reescrito, você traz o passado à tona, desengaveta esse passado, aconteceu aqui com determinados ministros, e os reescreve como você quiser. E isso é um grande problema, porque quem tem a caneta na mão tem a capacidade de reescrever esse passado e inventar determinadas arbitrariedades que não deveriam significar nada, porque a Constituição diz que nada tem de problema nisso. Mas de que serve a Constituição quando ela é reescrita a todos os momentos? Como muito bem colocou o Mota, nós vemos pessoas que estão presas por mais de uma década condenadas por o quê? Muitos dirão pelo golpe de Estado. Enfim, nem cabe entrar nesse ponto em que a gente sempre menciona. Imagina aquele monte de pessoas desorganizadas comandando um Estado. O caos que de fato seria. Isso, para mim, já deixa à tona esse discurso infantil e imaturo por completo de um golpe de Estado. Mas a verdade, sendo pragmática, é que essas pessoas estão condenadas porque aqueles que detêm a caneta, assim, reescreveram a determinada Constituição e fazem o que bem entendem dela. A PGR é uma instituição que hoje está próxima do governo, tem ali, dentre pessoas importantes, uma proximidade com ele. Se eles têm essa capacidade de reescrever, infelizmente, no Brasil atual, tudo pode. E aí eu volto à pergunta. E a Constituição? De que vale a Constituição? Repito, ela pode ser reescrita por essas mesmas pessoas. Acho que no momento em que nos aproximamos agora de um processo eleitoral
e que as coisas estão ficando muito mais claras, não apenas no Brasil, como também no exterior, a capacidade de reescrever ou a possibilidade de fazer é um pouco menor do que foi ali nas eleições passadas. Mas mesmo assim, eu não duvido da capacidade de quem começa a se sentir preso, encurralado por coisas que começam a vir à tona. Portanto, se o passado é incerto, o futuro, então, no Brasil, de tudo vale. Pois é, deixa só para terminar a rodada a respeito dessa notícia, chamar o Luiz Felipe Dávila, para o Dávila também dar a sua colaboração, quais aspectos precisamos avaliar a partir dessa decisão, essa determinação tomada pelo integrante da Suprema Corte e, claro, uma expectativa para qual será o parecer da Procuradoria-Geral da República. Há algo de errado? Há algo que mereça a inclusão de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro em uma ação que trata de ações tomadas por Eduardo nos Estados Unidos? Enfim, Dávila, queria que você trouxesse também sua impressão a respeito dessa notícia de hoje. Caniato, uma Procuradoria-Geral da República que aceita uma denúncia de crime contra bonecos e fantoches, que condena humorista, tudo é possível. Nós vivemos, como eu disse, no país da Inquisição. Hoje em dia isso não está mais embasado na Constituição, na lei, no direito. Está embasado no delírio de cada um que quer usar o poder para perseguir um ou outro. A descrença no judiciário hoje é gigantesca. Um número recente do Datafolha mostra que 60% da população não acredita no judiciário. É óbvio que não acredita, porque tudo... Como é que você explica que esses bandidos do caso Master tá tudo solto? E aí uma moça que usou batom numa estátua pega 14 anos de cadeia. Não dá para explicar um negócio desse. Como é que você explica que traficantes, gente ligada ao crime organizado, sai pela porta da frente em todas essas ações? Aliás, uns até recebem de volta helicóptero. Não dá para explicar para uma pessoa normal. E não, esse aqui é um país onde vigora o Estado de Direito, aqui o Código Penal funciona, aqui bandido é preso, o cidadão de bem pode manifestar sua opinião livremente. Não é verdade isso. Então, Caniato, este é um momento trágico da história brasileira. É um momento na qual as garantias constitucionais deixaram de ser respeitadas. A liberdade de expressão não existe mais de maneira plena. E a vontade e o voluntarismo e a arbitrariedade daqueles que têm a caneta e o poder, infelizmente, se tornaram a batuta que rege essa partitura do abuso, da arbitrariedade e, infelizmente, de um método que nós imaginávamos já ter sido extirpado do Brasil há muito tempo.